bom, queridos? Vamos, assim como está, vamos fazer mais uma breve oração. O Espírito de Deus é que conduziu a Escritura, né, que escreveu a Escritura usando mãos humanas, e Ele mesmo agora vai nos orientar e vai nos guiar também no entendimento da sua palavra e vai nos dar força para que possamos colocá-la em prática, não nos enganando, né, a nós mesmos. Oremos então, assim como está no seu lar, onde quer que esteja, no hospital, não importa, curve a sua fronte e vamos falar com Deus. Ó Senhor, grandioso Deus, poderoso Salvador, nós somos muito gratos ao Senhor porque acordamos com vida mais um dia, e esse dia não é qualquer dia, é o 7º e último dia da semana, o sábado do Senhor. Aceite o nosso louvor, a nossa oração, nos capacite com o Teu Santo Espírito para entendermos da Tua palavra e nos dê firmeza de propósito e sabedoria também para colocarmos em prática na nossa vida, não somente nos preparando para o Seu retorno, mas também trabalhando duramente, arduamente, com amor e alegria para a pregação do Evangelho. Obrigado por tudo. Cuide dessas pessoas onde quer que elas estejam e de suas famílias, no nome de Jesus. É que te pedimos e agradecemos tudo isso, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Muito bom, conflito em andamento. Eu e você sabemos, né, queridos, que nós estamos aqui em Piracicaba, no centro da cidade, você está aí no seu lar. E se você notar no seu celular, por exemplo, você vê que mensagens do WhatsApp são atualizadas, se alguém ligar para você, o seu telefone vai tocar, até o meu vai tocar, e nós não estamos vendo as ondas eletromagnéticas que vêm aí das antenas da cidade, entrando aqui no prédio ou na sua casa. Mas nós sabemos que elas existem, e na vida espiritual não é diferente. Temos um grande conflito em andamento, sabemos que Deus e o seu Santo Espírito está ao nosso favor, a favor da humanidade, buscando levá-la à consagração e à preparação para a volta de Jesus, e por outro lado, né, Satanás e os seus demônios também estão atuando, né, para levar você e eu e todas as pessoas dessa terra a ter um fim como ele terá. Vai ser destruído daqui a pouco, e ele sabe que pouco tempo lhe resta, e é por isso toda a sua ira, toda a sua revolta para atacar as pessoas, para atacar os filhos de Deus, para corrompê-los, destruindo casamentos, levando às drogas, ao álcool, tantas coisas que estão dilacerando, que estão mutilando as pessoas ao nosso redor e a humanidade. Nós sabemos que esse conflito está chegando ao fim, estamos sentindo as dores do parto, não é? Essa analogia que a Bíblia faz, assim como a mulher vai dar à luz, sente as dores do parto, e aí logo o neném nasce, e nós também estamos sentindo as dores do parto. O mundo está sofrendo, olha a pandemia, eu e você, máscaras, alguns irmãos aqui de máscara, eu também estou com a minha no bolso. As pessoas precisam ser alertadas se esse acontecimento, que já está sendo muito explícito, se isso já não os alerta, se já não os despertaram, eu e você precisamos de uma forma mais contundente fazer isso, revelar que a eles, a essas pessoas, que existe um grande conflito em andamento, e que há uma disputa pelo coração, pela mente e pela vida dessas pessoas, e a Bíblia Sagrada revela isso, e eu e você precisamos então alertá-las, que elas precisam se voltar à palavra de Deus e se prepararem. Deus não quer levar pessoas que apenas têm um nome registrado no livro da igreja, de uma igreja ou da igreja adventista, que eu creio que é uma igreja verdadeira, é a igreja pura que a Bíblia revela, pois suas doutrinas estão baseadas na palavra de Deus. Não apenas um membro da igreja, mas Deus quer voltar para buscar aqueles que aqui na terra já vivem como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Cidadãos do reino dos céus que acordam mais cedo pela manhã para estudar a sua palavra, a Bíblia, pelo menos um capítulo, a lição da escola sabatina que nós temos. Que bênção esse trimestre, aprendendo que existe um professor, Deus é o nosso professor, e através da sua palavra precisamos nos portar como bons alunos. Aqueles que prestam atenção e que se dedicam para colocar em prática o que o professor ensina. Então, queridos, a vida espiritual é uma vida muito séria, existe um conflito em andamento, e nós precisamos nos atentar em relação a isso e tomarmos decisões, não apenas de sermos membros de igreja ou participantes de igreja, mas filhos de Deus, que se consagram e que trabalham pela sua obra aqui na terra. Amém? Muito bom, vamos ler o texto. Apocalipse 12, o último livro da Bíblia, Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9. Apocalipse 12, versos 7, 8 e 9.
nos diz assim, o título é Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo do seu povo. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejam contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, queridos, isso é uma realidade, tá? Assim como não vemos as ondas eletromagnéticas do celular, como usei como exemplo, você não está vendo, eu não estamos vendo o grande conflito que está aqui ao nosso redor. Dentro do seu lar, aqui dentro desse prédio físico, existe uma luta por você e o seu coração. Onde você tem colocado o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos? Deus está buscando usar você poderosamente naquilo que você sabe fazer de melhor. E por outro lado, muitas coisas vão cooperar para que você se desvie da palavra de Deus, para que você não tome decisões. Você que está estudando a palavra de Deus, que não tome decisões ao lado da palavra de Deus. Então existe um grande conflito e esse conflito está lutando por você, pelo seu coração. Quer você estar preparado para se encontrar com Jesus ou para ficar para trás e ser destruído junto com Satanás, e os seus demônios e os ímpios? Tenho certeza que você quer tomar uma decisão ao lado de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer diariamente de que não é uma coisa antiga, de que é uma historinha, é um conflito real, e a palavra de Deus nos revela isso. E eu e você que conhecemos a palavra de Deus, temos sentido isso na pele no dia a dia. Acontecimentos sobrenaturais que acontecem e que eu e você paramos para pensar, isso não é normal. Isso vem do invisível, isso vem do sobrenatural. E nós precisamos tomar uma decisão ao lado do Senhor verdadeiramente, não apenas de fachada. Amém? Sabemos pela Bíblia e pelo espírito de profecia que há um conflito cósmico em andamento que envolve todo o universo, envolve toda a humanidade, envolve você, a sua família, cada indivíduo que respira sobre a terra. Vamos ler lá na sequência, esse texto que você acabou de ler, nós vamos ler 4 versos na sequência, tá? Apocalipse 12, na sequência aí, versos 10, 11, 12 e 13. Diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Mais claro, irmãos? Difícil, Não digo impossível, mas é claro esse conflito. Ai da terra, porque o Satanás e os seus anjos maus estão aqui no nosso meio. Festejai aos céus e ai da terra. E eu e você, irmãos, queridos amigos, nós somos exortados a nos consagrarmos, porque nós seremos mais do que vencedores pelo sangue do Cordeiro. Amém? Glórias a Deus por isso. Não estamos sozinhos, o Senhor conduz a nossa vida e conduz a história da humanidade. Não há o que temer, como nós cantamos há pouco. Contigo eu estou. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Os desafios são grandes, irmãos, o conflito é sério e a batalha é difícil, mas nós somos vencedores quando nós nos aliamos ao Senhor, porque contra o Senhor e o seu exército não há poder que possa. Amém? Muito bom. Os textos de Apocalipse 10, 12 a 13 revelam um conflito entre Cristo e Satanás, que começou no céu e encontra-se em andamento aqui na terra, e todos nós estamos envolvidos nessa batalha. Esse conflito transferido para a terra abre as comportas do sofrimento, e eu e você temos sentido isso, da maldição e de todos os males que afligem a raça humana, culminando com a morte. Eu e você temos visto na nossa vizinhança, no trabalho, na escola, quantas famílias sendo dilaceradas, quantos filhos crescendo sem referência, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, porque cresce com os avós, ou com familiares. Que tragédia, irmãos. Pessoas, não só na Etiópia, na Índia, que a gente sabe pela mídia,
que são países às vezes que sofrem com uma pobreza maior. Aí você aí no Rio de Janeiro, olha você no Espírito Santo, olha você aqui no estado de São Paulo, em Piracicaba. Todos nós sofrendo uma pandemia. Olha nos lixões aí da sua cidade, pessoas comendo comidas que cheiram mal, pessoas morrendo de fome. Se olharmos para as estatísticas, a cada X segundos, crianças morrem de fome. A cada X segundos, jovens tiram a sua vida cometendo suicídio. Queridos, só não enxerga quem não quer ver, que as coisas estão de ponta cabeça. O mundo já não é mais o mesmo. Comentei agora há pouco com os irmãos, a gente passa nas ruas, a gente vê nas festas, nas chácaras, né, que fazem festas, as pessoas com as músicas dos anos 80, dos anos 90, as músicas modernas, as pessoas passam o dia, e eu não sei se na cabeça delas, elas acham que elas estão ainda vivendo lá a década de 80 e 90, ei, presta atenção, 2020, não está vendo o que está acontecendo com a terra? Com a natureza, com os empregos, com as pessoas, com a promiscuidade de relacionamentos. As músicas falam, né? A gente ouve no mercado, na chácara vizinha que faz uma festa. Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo. As pessoas não seguem os princípios da Bíblia e estão vivendo a vida aí, né? O carpe diem, vamos viver o dia de hoje. Amanhã ninguém sabe. As pessoas estão dormindo e não estão percebendo, apesar de ser gritante os anúncios da natureza, do mundo natural, né, do mundo econômico, o movimento das nações, o movimento político. E eu e você entramos nesse cenário. Muitas pessoas sinceras têm nos procurado, né, nas igrejas, estão percebendo que o movimento do mundo está diferente. Estão indo à igreja, estão assistindo a TV Novo Tempo. Mas e aquelas ainda que estão dormindo? Né? Estão vivendo aí na embriaguez, mutilando os seus corpos, piercing, tatuagem, parece uma competição, cada um onde que tem, aqui na nuca, aqui no ombro. As pessoas estão vivendo tempos de Sodoma e Gomorra, 2, 3 namorados, cada noite com 2, 3, o mundo está de ponta cabeça, irmãos. E se essas pessoas ainda não estão vendo esses sinais gritantes, você e eu precisamos alertá-la. Nos comentários no almoço, na hora do intervalo, falou, olha, tudo isso que está acontecendo, a Bíblia é muito clara. Está aqui um livro para você que fala um pouco sobre isso. Convida ela para a igreja. Você e eu precisamos ser usados nessas oportunidades que próprios acontecimentos estão dando, de alertar essas pessoas, se elas por si só não estão sendo alertadas. Amém? Quer você ajudar o Senhor nessa obra? De alertar as pessoas que elas precisam abandonar a vida que estão vivendo e se voltar à sua palavra. E se voltando para a sua palavra, moldar os seus hábitos de vida, mudar o seu estilo de vida, suas decisões, o que comem, o que bebem, o que fazem com o seu corpo. É momento de se preparar, como eu disse, né? O Senhor quer buscar pessoas que não dizem que são cristãos e que estão vivendo aí, né? Deixa a vida me levar, mas fala que é cristão e pertence a um movimento, porque é legal, porque lá no sábado à noite tem uma festinha, uma social, né? E você, né? Não estou falando só para os irmãos adventistas, eu sei que tem muitas pessoas sinceras em todas as igrejas, nós amamos todas elas, mas existe um caminho a seguir e a Bíblia aponta para ele. É a Bíblia que aponta para esse caminho e você precisa tomar uma decisão ao lado desse caminho, ao lado do que a palavra de Deus diz, porque somente sendo fiel e obediente ao Senhor é que nós demonstramos que a graça de Deus, que é de graça, né? É um favor que eu e você não merecemos. Deus fez de graça, e é de graça que Ele vai nos salvar. Mas quando essa graça alcança a minha vida, essa graça me transforma. Me transforma no quê? Me transforma num ser que se parece a cada dia mais com quem? Com Cristo Jesus. Após a queda de Adão e Eva, nós, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado transformou a nossa natureza. E agora que estamos nesse vale, né, nesse buraco chamado terra, mundo de pecado, Deus quer novamente nos devolver o estágio inicial, que era a vida eterna. E nesse processo, né, que estamos aí rumo à eternidade, Deus quer transformar a sua imagem que nos foi dada novamente em nós. E isso começa pela nossa mente, uma mente que pensa como Cristo Jesus. É uma mente que trata o jardineiro da sua empresa igual trata o diretor da empresa.
que trata o cozinheiro lá, quando você entra no refeitório da sua escola, do seu trabalho, ou que você vai no caixa do supermercado, você trata ele tão bem quanto os líderes seus, os seus professores, os seus chefes, pessoas que tratam as pessoas como Jesus tratava, pessoas que oram com intensidade como Jesus orava, pessoas que têm comunhão com o Senhor como Jesus tinha. Quanto tempo você tem dedicado por dia para estudar a palavra de Deus e a escola sabatina? Ou fazendo outras coisas para o reino de Deus? Somos chamados, né, irmãos e amigos, a estudar pelo menos um capítulo da Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, muitas outras literaturas, espírito e profecia, livros cristãos que nos aproximam do reino de Deus. E isso é tomar uma posição ao lado do reino de Deus. Isso é se preparar para a eternidade. É pouco a pouco ter uma mente cada dia mais parecida com Cristo. Amém? Tem você usado os seus intelectos e os seus talentos em prol do avanço da obra de Deus? Lá no trabalho você é um ótimo médico, uma ótima cozinheira, um ótimo engenheiro, um ótimo músico, um ótimo marceneiro que fazem aqueles móveis lindos, uma ótima cozinheira, não importa, queridos, um ótimo estudante que só tira 10 nas provas. O que você tem sido lá fora, na sua vida secular, vamos dizer assim? Será que você tem dedicado o mesmo tempo, o mesmo afinco, tem pego com as duas mãos para transformar todo esse seu talento num ministério para a igreja? E aí, irmão? E aí, irmã? E aí, amigo? O que você tem feito com o seu tempo? Tem você dedicado tempo para a obra de Deus? Para se consagrar e também para levar adiante? Muitas vezes nós falamos, né? Nós brincamos, né? Para trabalhar é um gatinho, né? Mas para comer é um leão, né? A gente brinca com as pessoas, né? Na hora do almoço, porque tem um prato bonito, então trabalhou pouco, mas para comer, come bem, né? Isso também, né, irmãos e amigos, serve também nessa analogia que eu estou fazendo. Será que você é um leão lá fora para trabalhar, brilha no seu trabalho, brilha nos seus estudos, brilha no seu lar, nos seus afazeres, mas talvez você é um gatinho na obra de Deus, passa desapercebido, não faz um trabalho missionário, não entrega livros, não participa nas atividades da igreja, talvez tenha escola sabatina, mas sem preencher, não tem respostas à caneta que você escreveu, não tem textos grifados. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a minha vida? Essa deve ser a reflexão. Que a gente não saia, irmãos e amigos, dessa manhã sem essa reflexão. Jesus está voltando, o mundo está gritando. E como você tem se comportado? Tem se preparado como um cidadão do reino dos céus? Tem alertado aqueles que te cercam no mercado, na padaria, na farmácia, no seu trabalho, na escola? Para refletirmos, né, irmãos? Eu sei, e você sabe que nós temos ainda muito o que melhorar. Mas Deus está dando uma oportunidade. Por isso que você acordou vivo. Por isso que, enquanto respiramos, podemos tomar decisões, podemos ter uma vida transformada. Amém? Muito bom. Ao longo dos séculos de duração desse conflito, a igreja de Deus se tornou alvo da perseguição de Satanás. Como povo de Deus, estamos envolvidos nesse conflito. Apocalipse, do verso 13 em diante, até o 17, fala, né, um pouco mais sobre esse conflito, que Satanás, né, o dragão abriu a boca e jorrou um rio de água, né, ou seja, tentou afogar, entre aspas, o povo de Deus, mas o Senhor, assim como no passado, assim como agora, e assim como estará no futuro, sempre esteve à frente do seu povo, o guiando, o protegendo. E ele, como uma águia, pegou o seu povo e levou-a para o deserto, e não deixou o seu povo ser exterminado, não deixou que a palavra de Deus fosse eliminada, e hoje ela chega na nossa mão. Amém, irmãos? Glórias a Deus por isso. E eu e você, irmãos, temos a nossa vida sendo pautada, norteada pela palavra de Deus. E nós vemos que todas as pessoas que colocam-se à disposição do reino de Deus, põe a sua Bíblia embaixo do braço e vai até a sua igreja, não importa qual ela seja, o inimigo de Deus não fica feliz. Mas existe pessoas, uma igreja que o inimigo de Deus tem uma ira especial. Vamos ver lá em Apocalipse 12, verso 17, tá? Esse povo, essas pessoas têm uma marca especial, queridos.
tem uma marca especial que hoje o mundo cristão, infelizmente, tem deixado de lado. A graça tem se tornado barata, porque a graça chega, mas a graça não transforma. As pessoas ainda continuam desobedientes. Vamos ver lá, Apocalipse 12, verso 17. Um verso que eu gosto muito da Bíblia. Um dos versos que eu tenho memorizado. Apocalipse 12, verso 17. É nesse conflito, irmãos, o dragão perseguindo a mulher, né? Sabemos que em profecia o dragão representa o inimigo de Deus, Satanás, e a mulher pode ser duas, né? A prostituta. Por que prostituta? Porque ela não é mulher de um homem só. Ela não é igreja, mulher é igreja, ela não é igreja de um Senhor só. Ela não é igreja que obedece os ensinamentos, os mandamentos da palavra de Deus. E se corrompe por tradições humanas, ensinos de homens. E também a mulher pura, né? A mulher que é mulher de um homem só. Mulher que respeita o seu Senhor, os seus ensinamentos e os seus mandamentos. E é dessa mulher que nós vamos ver agora, né? Que menciona o texto. Apocalipse 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar, foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, irmãos, existe uma ira especial do inimigo de Deus contra eu e você, que temos nos empenhado para seguir a palavra de Deus. Não só pertencer a uma igreja, porque é legal pertencer a uma igreja. É ou não é legal pertencer a uma igreja? Muito legal, muito bom. A gente tem junta panelas, né? Quando a gente se almoça e cada um leva um pouquinho. Tem sociais, a gente brinca de corrida do saco, do ovo, né? Imagem em ação. Tem várias brincadeiras, é muito legal, é uma família. A igreja foi criada para isso também, para nos apoiarmos uns aos outros. E é isso que precisamos, irmãos, abrindo um parênteses, termos sabedoria. As pessoas somos seres sociais. Antes de você convidar aquele que vive no círculo do bar, porque é legal estar no bar, lá ele fala com um amigo, lá ele desabafa. Então não adianta apenas pregar o evangelho para ele, você precisa trazê-lo para um novo ciclo social. Então ele precisa estar inserido num contexto social, no junta-panelas, na social. E aí pouco a pouco ele vê que é possível ser feliz num outro meio social. Não só jogando bilhar, tomando uma cajibrina lá, não é? É possível ser feliz porque existem outros meios sociais. E precisamos ter sabedoria, queridos, quando pregamos o evangelho. Muito bom. Então, queridos, nesse contexto, é importante sim pertencermos à igreja por esse contexto social, mas Deus não nos chamou para isso, irmãos, apenas. É necessário tomarmos uma posição firme ao lado do Senhor. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra você que tenta ser obediente. E eu e você não estamos aqui somente para pertencermos à igreja, como eu mencionei, mas para sermos fiéis aos mandamentos do Senhor. E os mandamentos têm nome. Os mandamentos não é os mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos do Senhor? Êxodo 20. Nós temos lá do verso 3 ao verso 17, que nós devemos amar somente ao Senhor, não fazermos imagens de escultura, não usarmos o nome do Senhor em vão. Lembra do dia de sábado, hoje é sábado. Passei no comércio de Piracicaba hoje para vir à igreja, um monte de gente lá, com máscara, sem máscara, tomando cerveja, refrigerante, comprando coisa, vivendo a vida numa boa, irmãos. Talvez porque eu e você não ensinamos ela, que assim como Jesus guarda os mandamentos de Deus, eu e você também precisamos guardar, porque é uma cerca que nos protege de pecarmos contra Deus, os 4 primeiros mandamentos, e de pecarmos contra o próximo, os 6 últimos mandamentos. Honramos pai e mãe, não matamos, não adulteramos, não roubamos, não cobiçamos. E tem a fé em Jesus, e a fé em Jesus nós vemos lá em Apocalipse 19, que ela é relacionada ao espírito de profecia. Nós temos o espírito de profecia. O Espírito do Senhor está guiando essa igreja. Essa igreja adventista do 7º dia não é uma intenção de um humano, mas ela é mais do que uma igreja. Ela é um movimento especial, levantado por Deus para preparar um povo, que inclui todas essas pessoas da humanidade que estão convidadas a fazer parte desse povo,
que se prepara para o encontro com Jesus, que se consagra, que estuda a palavra de Deus, que não usa a graça para justificar como muleta os seus pecados, mas aquela graça que vem, que entra e que transforma num ser parecido com Jesus, que era obediente. Assim como os meus filhos, né? Tem um filho de 10, já alfabetizado, e a pequenininha de 5, ainda vai aprender a ler e escrever, está no processo. Temos o alfabeto, né? E o nosso alfabeto das criancinhas é A, B, C, D. Não é assim? E o alfabeto, queridos, do cristão é parecido com isso. E começa também com obedecer. Não é? Uma vida transformada pela graça é uma vida de obediência. E obediência ao quê? A ensinamentos de homens? Não, obediência à palavra de Deus, que inclui a guarda dos mandamentos. Em especial o sábado, né, que tem sido negligenciado pelas igrejas cristãs. Amém? Se você está pela primeira vez assistindo, não conhece muito bem do que eu estou falando, procure pelos 10 mandamentos na Bíblia. Não importa se é uma Bíblia católica, não importa qual é a Bíblia, tá? Protestante, evangélica, né? Lá em Êxodo, capítulo 20, você vai ver os 10 mandamentos, e aqueles mandamentos, né, entre tantas outras coisas que a Bíblia prega, deve ser obedecido. Amém? Procure lá, irmãos, ou procure uma igreja adventista mais próxima de você, eu tenho certeza que você encontrará servos fiéis dispostos a estudá-la com você. Amém? Muito bom, vamos dar sequência. Os conflitos locais conspiram contra a igreja, em especial na manutenção dos princípios bíblicos em nosso estilo de vida, é ou não é? As coisas sobem, eu tenho umas galinhas em casa e fui comprar milho, né? Com a esposa esses dias, o milho dobrou o preço. Custava R$ 1,70 o quilo, hoje é R$ 2,70 o quilo. Você comprava o óleo de soja lá no mercado, R$ 3,80, hoje você paga R$ 6,80, não é? Você compria castanha, que era R$ 59,90 o quilo, hoje é R$ 89,90 o quilo. Né? Só estou dando exemplos. Como os conflitos sociais que nos cercam já começam a pôr pressão em você no seu estilo de vida. A sua alimentação talvez, que era bem saudável, talvez vai ter dificuldades para ser tão saudável, você vai ter que refletir, né? Comprar frutas da época, né? Não aquilo que você gostaria necessariamente, né? Vai ter que dar os pulos para ter uma vida saudável. Exemplos dos conflitos sociais. Você que, né, um monte de trabalho, é fácil ter a manutenção do seu trabalho, não tem pressão. E agora? Seu chefe pede para você corromper o sábado, ou aceitar propina, o suborno, e você não quer desrespeitar a Deus corrompendo o sábado ou aceitando o suborno. E aí? Já não é tão fácil, porque ele te fala, olha, se você não fizer, olha a porta ali, ó, tem 10, 15, 20, que aceitam fazer o mesmo que você faz por menos salário, metade talvez. Conflitos sociais pondo você na parede. E o que você vai fazer? Você deve, como um filho de Deus, persistir até a morte, né? Porque você quer herdar a coroa da vida, amém? E não sabemos, né, irmãos, nesses desafios maiores, como nos comportar exatamente, mas a Bíblia diz que não temos o que temer, porque o próprio Espírito de Deus vai nos ajudar, com as palavras que temos que falar nos momentos de dificuldade, como nós vamos nos comportar. Então nada temos a temer, a menos que a gente olhe para trás e esqueça tudo o que Deus fez pelo seu povo. Não é? Então não temos o que temer, porque Deus conduziu o seu povo no passado, conduz hoje e vai conduzi-lo até o final, amém? Logo ele voltará a nos buscar. E olha só, irmãos, texto do Grande Conflito, um livro Grande Conflito, página 608, os que obedecem com toda a consciência à palavra de Deus serão tratados como rebeldes, isso mesmo. Cegados por Satanás, pais agirão com severidade para com seus filhos crentes, patrões irão oprimir os seus empregados que guardam os mandamentos. A afeição, o carinho, a fraternidade será deixada de lado. Filhos serão deserdados, expulsos de casa. Se você não começou a ver, já em breve verá, tá, queridos? O mal está tomando conta, né? Porque o príncipe desse mundo, nós sabemos quem somos. Quem é, né? O próprio Satanás. E nós sabemos quem somos, os filhos de Deus. Então pressões virão sobre todos, mas virão pressões sobre nós. Isso quer dizer que Deus nos abandonou? Muito pelo contrário, Ele está conduzindo o seu povo. Mas o sucesso na vida espiritual
né? E Deus não quer como prioridade dar um carro novo, dar um melhor emprego para você. É claro que isso pode vir como consequência, mas a prioridade de Deus é fazer você ficar firme na palavra dele, sendo obediente aos seus ensinamentos, seus mandamentos, seguindo a Jesus, até você ir para a sepultura. Vai ou não vai para a sepultura? Eu vou, você vai. Esse é o fim nosso, irmãos. Não adianta nos iludirmos, né? Enquanto Jesus não voltar, estamos dia a dia arrumando para isso. Então não nos iludamos, a nossa vida é muito breve e nós devemos então dedicar todo o nosso tempo, todo o nosso talento, todos os nossos recursos em prol da pregação do Evangelho. Amém? E você, se não passa, vai passar, irmãos, dia a dia. E a firmeza de propósito que você tem, você vai passar para a sua semente, para o seu filho, para o seu neto. Ah, mas eu estou velhinho, vou morrer daqui a pouco, eu nem vou passar por isso. Tá, mas a sua mornidão e a sua fraqueza espiritual vai passar para aqueles que estão ao teu lado. E talvez eles, que deveriam proclamar a missão com mais energia e com mais firmeza, não foram bem treinados por você. Então não seja negligente, não pense só em você, mas pense na sua semente, aqueles que te cercam. Ah, mas não tenho filhos, mas tem sobrinho. Ah, não tenho, mas tem um amiguinho lá da igreja, tem o seu vizinho. Você precisa ser uma boa referência para nortear aquelas pessoas que estão ao seu redor, como um professor também. Amém? O conflito é real e precisamos tomar uma decisão ao lado do Senhor. Jesus disse a Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, glórias a Deus. Deus está no controle das nações e também da sua igreja. O mundo não está sem um governante, o plano detalhado dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios da sua igreja. Amém? O Senhor que conduz, irmãos, essa igreja. É o Espírito de Deus que conduz todas as coisas, as decisões. E Ele vai continuar norteando, irmãos. Vai haver um momento, e já chegou esse momento, em que vai haver a sacudidura, e já está acontecendo. Todos aqueles que poderiam retornar à pandemia para as igrejas presenciais estão retornando? Não estão. Será que todos são do grupo de risco? Não estão. Muitos estão se escondendo por trás da pandemia, para apoiar a sua mornidão espiritual. Ah, pandemia, pandemia. Aí amanhã você vai no shopping, aí no Rio de Janeiro, aí no Espírito Santo, aqui em Piracicaba, está ele lá. E ele está mais protegido no shopping do que aqui? Não está, muito pelo contrário, exposto a centenas e milhares de pessoas, esbarrando ombro a ombro. Para vir na igreja é arriscado, 1 hora e meia. Mas para ir no shopping 3 horas não é arriscado. Aquelas filas, né, para comprar lá o lanchinho lá no shopping, né, esperando, aí não tem problema, né, aí está tudo bem. Não é, irmãos? Já está chegando o momento da sacudidura. Aqueles que não têm interesse genuíno de ir para o céu, de viver como cidadão do céu aqui na terra, já estão tomando sua posição. Só faltava uma oportunidade, chegou a pandemia. E se não foi essa, vai vir outras oportunidades para que se enfraqueçam. E você, quer estar ao lado de quem? Ao lado dos fortes que permanecem e que rumam à eternidade, ou aqueles que esmorecem e vão ficar para trás? Não é, irmãos? Muitos de dentro da igreja sairão, e muitos de fora sinceros, né, que estão em outros caminhos, ou que nem têm religião, virão para fazer parte do seu povo. Amém? Glórias a Deus por isso. E vamos então rumo à eternidade, como um povo formado por pessoas de várias nações, culturas, que vieram de várias religiões e que ao longo do tempo conheceram a verdade e tomaram posição ao lado dela. Amém? Quer você tomar essa decisão ao lado do Senhor e das suas verdades? Amém, amém. Não sou Luiz Gonçalves, né, irmãos? Longe disso. Chega mais, né? Mas se você quer, aí na sua casa, levante a mão. Levante sua mão e fale: eu quero tomar uma decisão ao lado do povo de Deus. Eu quero ser fiel e obediente à palavra do Senhor. Quero que a graça me transforme e que eu seja como Jesus, obediente à palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus pela sua decisão. Uma das promessas de Deus a seu povo é a sua presença no meio dele. Amém? O Senhor está conosco. Ao se despedir dos discípulos, Jesus disse: eis que estou indo embora e nunca mais me verão. É isso? Mateus 28:20? É isso? Não é, né, queridos? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até a minha volta. Amém? E se olharmos o primeiro texto do livro de Apocalipse, quem escreveu a palavra de Deus? Claro, numa pena, né, ali João, mas quem que deu a mensagem? Se olharmos lá, eu vou abrir a minha Bíblia rapidamente, né, o tempo urge, o tempo está acabando.
Só para termos uma noção de quem que está no controle da humanidade, quem que deu as mensagens para o tempo do fim, Apocalipse, né? A revelação de Deus. Olha lá, a revelação de quem que é? De Jesus Cristo, Ele que revelou, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, Jesus Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, aí sim, notificou ao seu servo João. Então essa mensagem, a revelação foi de Jesus Cristo, Ele mesmo falou, anjo, vai lá para o João e fala isso. Então, queridos, a palavra é de Jesus, a mensagem é de Jesus, e eu e você precisamos estar atentos a ela, amém? Muito bom, queridos. E nesse cenário de conflito, sejam quais forem as circunstâncias, Deus se levantará e agirá a favor do seu povo. Está aí uma imagem de um guerreiro, e Jesus na Bíblia, quando ele põe as suas fardas militares, e põe a sua espada na bainha, e sai para a guerra, ele é chamado de Miguel. Então quando vemos o nome Miguel na Bíblia, é o nome de Jesus, mas enfardado, né? Para a guerra, para a luta, né? E ele está à disposição, irmãos, logo voltará, com espada em mãos para nos defender, amém? Quando no momento mais crítico isso for necessário. Por enquanto, Ele mesmo, né? Na terceira pessoa, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa de Deus está aqui no nosso meio, os anjos do Senhor nos guiando, nos protegendo. Glórias a Deus a isso, irmão. Por isso, irmãos, não tenha o que temer. O Senhor está guiando a sua vida, está o protegendo. E realmente não cai uma folha se Deus não permitir, como diz Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Muito bom. As dores do parto são uma indicação de que algo melhor está por vir. Olha lá, mamãe com a mãozinha na barriga, está doendo, né? Você que é mãe e que já deu à luz, sabe, né, os desconfortos que vêm junto com a gestação, em especial nos momentos finais. Papai ali segurando na mãozinha, mas ela planejou, casou, teve os filhos, teve a gestação, né, engravidou, e aquela alegria, e vai nascer, e já sabe que é um menino ou menina, já deu o nome, já fez o quarto, não é? Pôs o mosquiteiro para o pernilongo não entrar, e já está ganhando fralda do chá de bebê, não é aquela alegria? E aí nesse momento final, talvez no dia do nascimento, 3, 4 dias antes, e começa a vir aquela dor, o que ela faz, queridos? Ela faz assim, não acredito que eu fiz isso, que eu casei, que eu engravidei, ai, se eu soubesse eu não... É assim que ela faz? Ela desiste, ou eventualmente amaldiçoa a sua gravidez, eu não quero saber disso, é assim que ela faz? Pelo contrário, queridos, essas dores é um prelúdio, é um anúncio de que a bênção está para vir, e ela se alegra mesmo no momento de dor. Olha só o que vem depois da dor, olha lá, valeu a pena esperar, e passar por sofrimentos e desafios. Olha lá o cuticute, lá o neném no colo dela, ela aguentou firme, queridos, porque ela sabe que a bênção estava para vir, ela tinha certeza. Ela via a bênção na barriga? Não, ela via a barriga, mas ela não via a bênção, ela não via o neném, o rostinho, estava ansiosa por isso. Por mais que tenha aí os ultrassons 3D, né? Mas não é a mesma coisa. Não tem a cor do neném real, está com o líquido amniótico, está tudo misturado. Mas ela sabia que a bênção estava lá. E aí ela aguentou firme e foi feliz, olha lá a bênção. E eu e você na vida espiritual não é diferente, irmãos. Está passando desafios no trabalho, pressionado para trabalhar no sábado. Tá o dinheiro, está sendo pressionado ali para eventualmente ser infiel a Deus nos dízimos. E ingrato a Deus nas ofertas, né? Se retendo o que é de Deus. Talvez você esteja passando por esse desafio. Talvez pela facilidade está sendo tentado a trair a esposa. Não sei qual é a sua dificuldade. Eu passo pelas minhas dificuldades, eu sei que você é humano e também passa. Eu e você vai fazer o quê? Nessa caminhada cristã, vai desistir agora? Agora que começou a dar a dor o parto e que vai vir a bênção, vai xingar a barriga? Vai deixar o caminho para trás? Vai deixar a caminhada cristã? Ou vai louvar a Deus porque a bênção maior está chegando e que não é um nenê? E o que é o que vem ali depois das dores do parto? Jesus, o Senhor, o Salvador, Ele está vindo, amém? E você, assim como uma mãe, aguenta firme o tranco, porque sabe que a bênção está ali, mesmo que não veja. Você também, como conhecedor da palavra de Deus, ou que não conhece tanto ainda, mas está inclinado e por isso que está assistindo,
Você crê pela fé, né? É a certeza das coisas que nós não vemos ainda, mas você sabe que Jesus vai voltar. Você não pode desistir, você precisa frequentar as programações da igreja, você precisa estudar a Bíblia, você precisa se consagrar, você precisa pregar para o seu vizinho, você precisa pregar para o caixa do mercado, você precisa pregar para o seu chefe, você precisa testemunhar orando antes das refeições, no meio de centenas de pessoas lá no seu trabalho. Amém? O conflito é real, Deus conta com você para a pregação do Evangelho. E se assim você fizer, você demonstra que você quer realmente ser um cidadão do reino dos céus. E que está disposto a isso. Amém? Está disposto a viver como um cidadão do reino dos céus? Amém. Eu também estou. Amém. Glórias a Deus pela sua decisão. Refugiar-se em Deus, não temos tempo para ler o Salmo 46, mas Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele vai te sustentar, Ele já está te sustentando. Mas Deus não quer abençoar, Deus não quer proteger os infiéis, os desobedientes. Não é, queridos? Deus quer abençoar o seu povo. Quer você fazer parte do seu povo? O seu povo é obediente, o seu povo se consagra, o seu povo dedica tempo ao estudo da palavra, dedica tempo, abre o seu lar para pregar o Evangelho, participa de um pequeno grupo. Quer você fazer parte do povo de Deus de verdade? E não só ter o nome escrito lá na igreja, lá na secretaria da igreja? Amém, amém. Deus não vai fechar a porta da igreja e falar, todo mundo que está aqui dentro está salvo. Deus vai salvar indivíduos. Apesar de saber que essa igreja é uma igreja santa, é uma igreja que obedece aos mandamentos, que tem as doutrinas alicerçadas na palavra de Deus. Mas Deus não vai salvar um nome de igreja, vai salvar indivíduos. E essa igreja está aqui para chamar indivíduos para serem salvos. Amém? Muito bom, queridos. O conflito está aqui. Adão e Eva, né, tropeçaram e a doença e o pecado passou por toda a humanidade, e está eu aqui e você esperando a salvação. O plano da salvação não só vai nos salvar das consequências finais, né, da morte eterna, vai nos salvar eternamente, mas vai destruir Satanás e seus anjos. O mal será exterminado para sempre. Devemos em todo tempo nos refugiar em Deus, nos consagrando e trabalhando em sua obra, porque em breve esse conflito cósmico terá fim, muito em breve, estamos sentindo isso. Jesus está voltando para nos resgatar, amém. Enquanto estamos na terra, os anjos de Deus ministram a nosso favor. Hebreus 1:14, amém? Os anjos do Senhor estão aqui para guiar, ministrar a favor daqueles que o buscam. E eu e você temos tido experiência com Deus, temos sentido que o sobrenatural de Deus nos cerca, por acontecimentos, por eventos, por pensamentos que nos vêm. O Senhor tem nos conduzido. E isso não quer dizer que vamos estar numa redoma, fechado, protegidos das mazelas desse mundo, não. Nós passamos por problemas, por aflições também. Mas fique firme, Jesus disse, porque eu venci o mundo e você também vai vencer. Amém? A prioridade de Deus é fazer você ficar firme na sua vida espiritual. Isso é o que mais importa. Jesus amava Lázaro, não amava? Mas Jesus quis dar o reino dos céus para ele, porque Jesus sabia que mesmo com a sua ressurreição, e aconteceu, e Lázaro ressuscitou. O que aconteceu com Lázaro anos depois? Lázaro morreu, queridos. Lázaro está morto em algum lugar. Seus ossos estão em algum lugar aqui na terra. Jesus sabia que mesmo ressuscitando ele, aquilo não era tudo. Jesus queria dar para Lázaro o que Deus quer dar para nós. O reino dos céus é a eternidade. Eu e você vamos morrer assim como Lázaro morreu. Mais cedo ou mais tarde. Um mais cedo, outros mais tarde. Mas naturalmente aí 80, 90, 100 anos. No mais tardar, né? Talvez um pouco mais. Então o nosso coração tem que estar ligado no que não morre, do que não corrompe, que é a nossa vida ligada com Deus. Amém? Se dedique, se consagre. O Espírito de Deus vai guiar a sua vida, vai fazer você ir rumo à eternidade e vai usar você como uma bênção aqui na terra. Amém? Quer você se colocar à disposição do reino de Deus para se preparar e também ajudar outros a se prepararem? Amém? Vamos fazer uma breve oração, irmãos. Temos poucos segundos para as 11h30, onde temos aí o anúncio do corte da energia aqui na nossa região. Vamos orar a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida e que nos encontremos, tá? Se não pessoalmente, nos encontremos na eternidade quando Jesus voltar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa mensagem, que o seu Santo Espírito molde a nossa vida, que estejamos abertos a isso, e que assim, Senhor Deus, possamos ter uma vida de fé, uma vida de obediência, em que está debaixo da graça.
Ajude-nos, Senhor Deus, a não somente nos salvarmos, mas também ajude-nos a brilharmos como indivíduos, família, igreja, colégios, instituições. Ajude-nos a brilharmos a luz e o amor de Cristo Jesus, assim como das suas verdades da Bíblia, para todo aquele que cruzar o nosso caminho. É no nome santo e poderoso de Jesus, que não é homem para mentir, mas prometeu voltar, e estamos confiantes nisso. É no nome santo e poderoso dele, é que nós lhe pedimos e agradecemos tudo isso, entregamos as nossas decisões que tomamos nessa manhã em tuas mãos, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém.